Estamos de volta com o NT Vale Especial. Já tenho aqui ao meu lado o jornalista e apresentador do NT Vale Diário, Hélio Moura. Olá, boa noite, Hélio. Boa noite, Anne. Boa noite também ao telespectador da Novo Tempo. É um prazer estar aqui de novo. E ótimo, vai trazer algumas notícias, destaques da semana para nós. E essa semana a ONU divulgou novos dados aí sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, não foi isso? É isso mesmo, Anne. O IDH é uma medida que a ONU usa para qualificar o desenvolvimento dos países. E o Brasil aparece com uma nota 0,744. A maior pontuação possível é um ponto inteiro. Então o Brasil ficou quase lá. Seria um 7,5, uma coisa mais ou menos assim. O IDH, ele analisa 3 aspectos principais, que são renda, educação e expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro, segundo o IDH da ONU, agora divulgado essa semana, é de 74 anos, o que não é ruim. Está melhorando mesmo a expectativa de vida de quem nasce no Brasil. Quer dizer que quem nasce hoje tem uma expectativa de viver até os 74 anos. Aí, um outro ponto analisado pelo IDH, que é a questão da educação, mostra que atualmente a média de tempo de estudo do brasileiro é de 7 anos, o que é pouco. Mas a partir de agora, quer dizer, as gerações atuais têm uma expectativa de estudar durante 15 anos. Então, uma melhora significativa, quer dizer que completa o ensino fundamental, médio, uma graduação e até talvez uma pós-graduação nesse período de 15 anos de estudo. E há uma comparação com outros países, Hélio, por exemplo? Comparando com outros países, aí a coisa não é tão bonita assim, pior. Porque fica pior. O Brasil está atrás, por exemplo, de vizinhos nossos aqui da América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, inclusive de países, Anne, que passam por, a gente conhece pelo menos, que são países com problemas sérios sociais, como, por exemplo, a própria Venezuela, Cuba também estão à frente do Brasil no IDH da ONU. Tem até países assim que a gente não costuma nem falar, nem ver nos noticiários, pouca gente conhece ou até sabe da existência, como, por exemplo, Antígua e Barbuda. É um país que também está acima, está à frente do Brasil nessa questão do IDH da ONU. A ONU elogiou, inclusive, esses dados, mas reconhece que há muitos desafios ainda pela frente. Exatamente. Né? Apesar de o Brasil estar melhorando, ganhou uma posição em comparação com a última divulgação do IDH, mas ainda assim o país tem mesmo muita coisa ainda a melhorar. Agora, Anne, como é que está o caso daqueles policiais militares no Rio de Janeiro acusados de ter assassinado um garoto? Esse é um caso complicado, Anne, mas os policiais, eles inclusive já foram retirados das ruas, foram detidos. Eles são suspeitos, apesar de termos imagens que mostram a parte da ação deles. Eles levaram 3 garotos para o alto de um morro na zona norte do Rio de Janeiro e as imagens são gravadas pela própria câmera da viatura deles e mostra a conversa dos 2 policiais. Na conversa, algo terrível, eles comentam e dão risada e fazem brincadeira, dizendo que eles vão subir o morro e vão jogar de lá o corpo. Aí um deles fala, olha, vamos lá descarregar um pouquinho a arma, dando a entender de que, como se fosse algo corriqueiro, algo normal praticado por PMs no Rio de Janeiro, o que é triste, porque a gente sabe que há bons policiais, há maus policiais e estes 2, no caso, seriam maus policiais, são suspeitos desse crime. No total, eles levaram 3 garotos, um deles foi morto, possivelmente pelos próprios policiais. O garoto foi encontrado, o corpo foi encontrado depois. O outro garoto também foi alvejado pelos policiais, mas ele se fingiu de morto para não morrer. Então, eles acreditaram que ele estava morto e não atiraram mais. Por sorte, ele sobreviveu para estar contando essa história. Para poder contar a história. E o terceiro garoto acabou sendo deixado pelos policiais ali no morro mesmo, só que eles ameaçaram, disseram, se você contar alguma coisa, a gente vai atrás de você. Aí a Polícia Civil, que investiga o caso, conseguiu encontrar esse terceiro garoto, apurou todas as denúncias e todas as informações e possivelmente esses policiais vão sim pagar pelo crime que cometeram. Hélio Moura, agradeço pelas informações, muito obrigada. Obrigado, Anne. E agora você confere o que foi notícia também durante a semana no mundo. Na quarta-feira, o governo brasileiro chamou de inaceitável o uso desproporcional da força por Israel e ficou do lado da ONU na decisão de investigar a ofensiva militar para ver se o país cometeu crimes de guerra.
O governo israelense não gostou nada do posicionamento brasileiro sobre o conflito na faixa de Gaza. A chancelaria do país afirmou oficialmente que o Brasil está escolhendo ser parte do problema, em vez de integrar a solução. E completou: seu comportamento nessa questão revela porque esse gigante econômico e cultural permanece politicamente irrelevante. Israel bombardeia a faixa de Gaza em uma operação onde mais de 700 pessoas já morreram, a maioria civis. No entanto, a nota brasileira não cita os ataques do Hamas, que já lançou mais de 2.000 foguetes contra o território judeu. Por causa da tensão na região, voos dos Estados Unidos, Canadá e companhias europeias haviam sido proibidos de decolar ou pousar no aeroporto de Tel Aviv. Mas a Administração Federal de Aviação Americana suspendeu na noite de quarta-feira a restrição. No domingo, o conflito teve seu dia mais sangrento. Quase 100 palestinos e 13 soldados israelenses morreram. Um ataque contra a cidade de Gaza destruiu o bairro de Shejaia. O premier israelense Benjamin Netanyahu acusou o Hamas de usar civis como escudo humano e intensificou a ofensiva terrestre na região com a mobilização de mais de 53 mil reservistas. Já o presidente palestino Mahmoud Abbas acusou Israel de promover um massacre. O conflito é o mais sangrento desde 2009 e o quarto entre Hamas e Israel em menos de uma década. A pressão internacional até agora não adiantou nada. Israel afirma que tem o direito de se defender do Hamas e o grupo islamita impõe condições para as negociações que o Estado judeu não aceita. De quarta-feira até hoje, mais de 100 corpos foram levados de Kharkiv, na Ucrânia, para a Holanda. Especialistas vão identificar os restos mortais em um processo que pode levar meses. Essa semana, as caixas pretas do voo MH17 chegaram ao Reino Unido para serem analisadas. Elas foram entregues ao Departamento de Segurança britânico. A queda da aeronave provocou troca de acusações entre russos e ucranianos sobre a responsabilidade pela tragédia. No entanto, os líderes internacionais não têm dúvidas de que o sistema de mísseis que abateu o avião foi fornecido pela Rússia a separatistas. No dia 17 de julho, 298 pessoas morreram quando o Boeing 777 foi aparentemente derrubado por um míssil e caiu em uma zona controlada por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. O navio Costa Concórdia começou a ser rebocado na quarta-feira depois de ficar 2 anos e meio encalhado. As manobras para içar a embarcação levaram várias semanas, mas por fim o navio seguiu para Gênova, um dos maiores portos europeus. Todo o processo de engenharia naval vai custar mais de 1,5 milhão de euros. O Japão anunciou que vai impedir a importação de carne da China. O país sofre um escândalo de que carne podre está sendo vendida para as maiores redes de fast food do mundo. Os funcionários da companhia condenada pegavam até o que tinha caído no chão. O alimento vencido era vendido em lanchonetes como McDonald's, Burger King e Starbucks. Os japoneses suspenderam a compra de empresas que estejam relacionadas à polêmica. Subiu para 48 o número de mortos na queda de um avião em Taiwan. Outras 10 pessoas ficaram feridas no acidente. A companhia aérea Transásia prometeu indenizar os feridos e as famílias dos mortos, inicialmente com $6.500. Autoridades disseram que a aeronave tentou pousar com tempo ruim e acabou batendo na segunda tentativa e pegando fogo. A fabricante de automóveis sul-coreana Hyundai lançou uma nova linha de automóveis. A novidade é que eles vêm abastecidos com hidrogênio. A Hyundai lançou veículos abastecidos com hidrogênio nos Estados Unidos. O americano Timothy Bush foi o primeiro cliente. Eu estou muito animado de poder pegar as crianças, o cachorro e as pranchas de surf e ir à praia ou às montanhas, tudo o que podemos fazer nesse carro. E o passeio pode ser feito sem prejudicar o meio ambiente.
A energia elétrica é produzida do hidrogênio em um processo que não requer combustível fóssil. A única emissão é de vapor de água e o carro pode viajar 426 quilômetros com o tanque cheio, mas há limitações. Existem apenas 9 pontos de abastecimento no sudeste da Califórnia, apesar de Catherine Dunwood, que trabalha na empresa responsável pelo combustível, garantir que muito mais ainda está por vir. Queremos ter mais de 50 postos até 2015, então vai acontecer de forma muito rápida daqui para frente. Temos 9 postos que estão abastecendo carros hoje e vai crescer muito rápido com o passar dos anos. Apesar de ser interessante dirigir sem emitir poluentes, observadores como Todd Turner dizem que a maioria das pessoas ainda é cética em relação ao hidrogênio como uma fonte de energia. Mesmo com pessoas dizendo que é seguro, muitos ainda têm medo do desconhecido. Outra coisa é a infraestrutura limitada. Se você dirigir de Los Angeles para Las Vegas, não vai conseguir chegar. Mas essas preocupações pouco importam para Timothy Bush. Ele e a família se veem como pioneiros na estrada em direção a um futuro mais limpo. No próximo bloco, vejo uma entrevista exclusiva com um dos formuladores do Plano Real. Preparado? Então, viaje comigo!